eu preciso de papel. Tudo certo. Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria, uma grande emoção a gente reiniciar os nossos encontros aos domingos, lembrando que nós estamos, né, no início do nosso projeto apenas com o nosso grupo no Jardim Aeroporto, e aí a gente começou, né, a convidar pessoas, amigos, não só da cidade de Franca, mas por todo o Brasil, amigos até que estão fora do Brasil. Então, a gente tem a grata satisfação de estarmos reunidos aqui, né, almas queridas que estão hoje espalhados aí, né, pelo mundo todo, e lembrando sempre que o nosso encontro tem um caráter de espiritualidade, né, que é um encontro onde a gente sempre, né, faz, né, os pedidos de vibrações. Então, se alguém tiver algum familiar, algum ente querido passando por tratamento, a gente continua, né, com o mesmo projeto nosso, e dentro da proposta nossa, a gente traz temas também para a gente poder estar batendo um papo, aumentando o nosso conhecimento, a compreensão, e como sempre a gente inicia com a música, então a gente já traz a Arlete Breda, que vai fazer a parte musical. Boa noite, Arlete. Boa noite, Jamil. Eu vou dar antecipadamente também para o Rafael, né? Boa noite, Rafael. Boa noite, Roberta. E vamos iniciar com a nossa prece, né, Jamil? Vamos lá. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força pra cima que não cessa a de vingar. Amanhã, mas nenhum mistério acima do ilusório, o rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que os não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Obrigado, Arlete, pelo carinho, todas as vezes aí aceitando os nossos convites. No final a gente retorna, tá bom? Tá ótimo. Obrigada a vocês, tá?
Até daqui a pouco. Bom, mais um encontro muito especial, como todos, trazendo temas importantes, né? Todos os temas que a gente trouxe até hoje tiveram ligações muito diretas com espiritualidade, e também o tema que a gente traz hoje, né, um bate-papo sobre política, também não poderia ser, né? Não dá para desvincular nada, né, da questão da espiritualidade. Tudo é oportunidade tanto para a gente de crescimento pessoal quanto coletivo. Então a gente lembra para vocês colocarem as cidades, né, de onde vocês estão aí, para a gente mandar os abraços no final, né? E lembrando também, né, que a gente vai acompanhando aqui também os comentários, aquilo que for possível, a gente passa para os nossos convidados, o que não der tempo, eles vão responder depois, certo? E agora a gente já está com o Rafael Murari. Boa noite. Boa noite, Jamil. Boa noite, Suzy. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Tá me ouvindo bem? Tá, tranquilo. E aí, como é que tá aí a família no momento da pandemia? Tudo bem, Rafa? Todos bem, graças a Deus, cuidando, saindo somente quando necessário e respeitando o momento que é de ficar em casa, se possível, né, Jamil? A gente sabe que não é fácil, né, que a gente chegou num ponto que a saúde mental desgasta, a saúde física também desgasta, porém é fundamental que nós possamos nos cuidar para cuidar também das pessoas próximas da gente. Pessoal, o Grupo Ame Sua Vida, ele traz temas que a gente acredita que são importantes nesse momento que a gente está passando. Um momento muito complexo no planeta, no nosso país também, né? Em outros encontros aqui, nós falamos de problemas graves que o nosso país enfrenta, como o racismo, homofobia, violência contra a mulher. Então, são todos temas que, na nossa visão do Grupo Ame Sua Vida, é importante a gente trazer. E o tema político, ele está relacionado também a isso. Eu acredito que a gente não deve se omitir, pelo contrário, eu acredito que a gente é muito silencioso, é muito passivo, e aquelas pessoas que a gente conhece, que a gente confia, a gente acredita que é importante dar espaço e dar voz. Não querendo constranger ninguém, como é feito às vezes em alguns meios religiosos, mas pelo menos que se dê espaço, né? Então, como sugestão aí ao movimento espírita, né, os órgãos de unificação, os meios de comunicação, que eles repensem, né, essa omissão com relação a dar visibilidade, né, àquelas pessoas que têm trabalhos já na comunidade e poderiam estar também, né, apresentando o seu trabalho. Então, mesmo pessoas que não estão em Franca, o objetivo é mostrar que é um espaço importante em que a gente pode também fazer o bem de uma maneira muito representativa. Ô, Rafa, eu queria que você começasse a falar o que te levou a buscar uma oportunidade de ser um candidato a um cargo público em trabalhar numa área que você ainda não tinha trabalhado. Jamil, muito obrigado. Né? Antes da minha fala, da minha colocação, primeiramente eu gostaria de festejar, de celebrar essa oportunidade democrática que o Grupo Ame Sua Vida vem trazer. Que a gente está aqui hoje para cada um colocar a sua opinião, cada um colocar suas ideias, a fim de quem possa acompanhar a gente, compreender a ideia e o papel de cada um na política. E fora, assim, né, não tem como tirar do contexto a alegria exuberante minha particular da democracia ter vencido também nos Estados Unidos essa semana, né? Então, se a gente está comemorando a democracia, uma retomada, né, de certa forma, da democracia, pelo menos do debate político democrático nos Estados Unidos, nós possamos celebrar aqui também hoje nessa reunião nossa, que vai ser breve, mas muito esclarecedora. Obrigado, Jamil. Bom, Jamil, a minha proposta, a minha ideia sempre foi muito clara e objetiva. A gente tem que estar ao lado do povo sempre.
né? Em hipótese alguma, a gente pode dar razão para a situação que a gente vive, né? Então, essa fala, essas colocações de que a minoria tem que se curvar perante a maioria, né? Esses diálogos, esse momento complicado que a gente tem vivido, ele ensinou muito para a gente, né? Que está omisso, que está quieto, que está silenciado, mas chegou num ponto que eu não estava aguentando mais, né? Então, de certa forma, a minha intenção com a candidatura é justamente isso, é renovar, né? E renovação, o que significa? É colocar realmente pessoas novas, diferentes dentro daquele lugar, né? Que seria a Câmara hoje. Então, por exemplo, a gente fala de renovação, né? A gente viu muitas pessoas próximas a gente que votou num presidente que já tem 30, 20 e tantos anos como deputado. Isso não é renovar. Renovar é você colocar uma pessoa que não tem experiência no ramo da política para que ela possa contribuir e construir de forma coletiva o seu mandato com as pessoas, e não só com as pessoas que a apoiaram, né? Vale destacar isso também, mas com todos aqueles que são os munícipes, né, da cidade de Franca. É uma mudança verdadeira em inserção dos jovens na política, né? Posso assim dizer. Teve um amigo meu que ele comentou assim: nossa, Rafael, foi muito bom você candidatar, eu não ia votar, faz 3 eleições que eu não vou votar, e hoje eu tenho um candidato a vereador e, principalmente, eu quero renovar. E renovar significa colocar quem nunca esteve lá dentro para que alguma coisa possa fazer, né? Esse discurso eu tenho ouvido muito. Isso significa dar um gás novo, dar uma energia nova, renovar aquele ambiente. Que eu ouvi uma colocação legal também esses tempos, que é assim, ó, o que tem de tão interessante lá, que tem um candidato tentando a terceira, a quarta reeleição, ou a segunda reeleição, o que move eles estarem ali, né? Sendo que é um cargo de 4 anos que você pode contribuir e colaborar para a sociedade de uma forma muito grande e de forma democrática, que é o que está faltando no momento não só no nosso município, como no país. Rafael, e em outros encontros que a gente teve aqui, uma coisa que eu quis frisar muito é que quando a gente usa o termo minoria, não é porque essas pessoas são em menor número, é porque essas pessoas são poucos representados, não só na política, mas nos cargos de bons salários, em profissões, né, que são muito valorizadas, né? Então, tudo que nós estamos falando quando a gente traz aqui a questão do negro, do jovem, da mulher, do pobre, do homossexual, todos, né, não são poucas pessoas na sociedade, são muitas pessoas, mas que não têm representatividade. Então, hoje, né, é muito bom trazer você e a Roberta, né, porque são 2 pessoas que fazem parte desses segmentos, né, e que vai dar voz, né, em falas, né, que a gente precisa muito estar construindo no Brasil. Mas eu queria também tocar num outro aspecto que, para mim, é fundamental, né, porque, assim, a gente sabe que todo mundo que se candidata fala que vai transformar. Tinha um amigo meu que falava assim, ó, eu vou votar em todos estão falando que vai resolver o problema. Então, para mim, um dos pontos principais é o que você já fazia antes pela comunidade e não só na hora que vai se candidatar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o histórico para se justificar, né, que se preocupa com a comunidade. Perfeito, Jamil, concordo 100% com o que você disse. A política, ela tem sido um local a ser ocupado por interesses pessoais, né, e não interesses coletivos. Contudo, muitos candidatam, né, durante o ano da candidatura, tá lá no bairro X, no bairro Y, né, fazendo a panfletagem, prometendo de tudo. Já ouvi cada coisa, Jamil, que você... Como você tem um pouquinho mais de idade que eu acho que você também já ouviu muita coisa boa por aí, né? Principalmente nas áreas que a gente atua. Bom, minha trajetória, assim, ela começa em 2012, quando eu tinha 15 anos. Eu entrei na Ordem de Molay, aqui no município de Franca.
E a partir dali, eu comecei a realizar diversos trabalhos voluntários, né? E dentro da própria, do próprio capítulo, né, que a gente chama Capítulo de Juventude União de Franca, eu entrei em 2012, no ano de 2013 eu fui segundo conselheiro, depois primeiro conselheiro, em 2015 eu me tornei mestre conselheiro, que seria, para a gente falar de uma maneira mais simples para todos entenderem, o presidente daquela instituição naquele momento, né? Então ali eu tinha 18 anos, a gente fazia diversos trabalhos, sabe? Visitava quinzenalmente os lares de Franca, a gente fazia as campanhas de arrecadação de alimentos, fazia campanha de arrecadação de roupas e etc. Então foi ali mais ou menos que eu comecei. Em 2013 até o ano passado eu estava como voluntário no Berçário Dona Nina, que é uma instituição tão querida por nós, né? Então todo mundo que é espírita conhece o Berçário Dona Nina, e se aos domingos me via lá provavelmente, porque eu sempre estava lá aos domingos. E aí com a questão do meu trabalho, da faculdade, etc, tudo foi se tornando um pouco mais complicado para eu continuar aos domingos, né, e aos dias da semana que a gente tinha as reuniões lá. E durante 4 anos, a gente teve um trabalho muito legal, que foi onde eu comecei a me descobrir e entender o processo de formação que eu tive na faculdade com o serviço social, né? Eu sou assistente social hoje. A gente desenvolveu por 4 anos o trabalho com pessoas em situação de rua. Tanto quando a gente estava no berçário, quanto depois a gente foi para a Casa do Pão, lá no Jardim Luiza. A gente foi muito bem acolhido e recebido. Então a gente distribuía os lanches, né, as marmitas, etc. Só que a gente não gostava de ficar só nisso. A gente queria expandir esse trabalho, né? Queria compreender um pouco mais e o que levava as pessoas a estarem naquela condição naquele momento. Contudo, quando eu fui estudando, a gente foi tendo mais contato com a área, né? A gente tinha colegas que faziam estágio no Centro Pop, tem amigos que trabalham no abrigo provisório, e a gente foi conhecendo um pouco mais aquela realidade para não ficar limitado naquele ato, né, de levar uma marmita, de levar um lanche, etc. E em 2017 eu tive contato com o Instituto Anderson Varejão, o Instituto Aspa, que através do basquete, do esporte, eu consegui definir o rumo que eu queria na minha carreira como assistente social, né, que é a área esportiva, onde eu fui muito feliz naquele ano que eu fiquei lá. Em 2018, a gente começa um trabalho mais sólido. A gente construiu um trabalho fixo, 3 vezes por mês, né? Só um sábado do mês que a gente não vai, que é no Centro Espírita Cantinho Amor e Caridade. Neste lugar, é no final do Jardim Aeroporto 2, no Gabriel de Almeida Pirajá. A gente realiza um lanche ou um almoço com as famílias. A gente atende, em média, 30, 40 famílias, né, no total por mês, sendo, assim, ó, a gente em média 25 a 30 crianças, e dependendo do dia tem 70, 80 adultos. Além de algumas comemorações pontuais, Dia das Crianças. No ano passado, por exemplo, a gente tinha quase 300 crianças lá dentro do cantinho, sabe? Então, o nosso trabalho ele é voltado para essa área agora. A gente tem reuniões, nessas reuniões aos sábados, a gente faz uma roda de conversa instrutiva. Normalmente a gente leva, por exemplo, em julho do ano em 2018, a gente levou um grupo de estudantes da área de odonto, onde eles fizeram uma palestra, uma explanação sobre higiene bucal, distribuindo uns kits de higiene bucal lá, né? A gente teve a palestra Setembro Amarelo, com o grupo Como Sua Vida, o Outubro Rosa, nossa amiga Valéria foi comentar um pouco, o Novembro Azul, a gente teve um médico falando sobre a prevenção do câncer de próstata. Então, assim, a gente pega cada mês e vai definindo um tema para a gente trabalhar com as famílias, tanto com os adultos quanto as crianças, né? Então, eu normalmente fico com os adultos, mais alguns amigos, e outros ficam com as crianças, para que a gente possa trabalhar com todos ali. E aí, no ano passado, em abril, eu entro na Pastoral do Menor, que é onde eu me encontrei e onde eu realmente vi o que era a missão enquanto agente pastoral, né? Eu tenho um orgulho enorme, por exemplo, a Saad está aqui com a gente, tenho um orgulho enorme de falar que ela é minha amiga, que ela é minha companheira, porque é um ser humano único e que inspira a gente demais, né? Então, esse 1 ano e meio, quase 2 anos de pastoral, me ensinou muito, sabe? Me ensinou muito, e estar ao lado da população, da comunidade, me move muito, Jamil. Então, esse é um pouco do que a gente já fez fora, antes da política, né?
porque muitos aproveitam essa época para embarcar na onda. Rafa, e além do que o cargo pede, né? Então, se você chegar a entrar como um vereador, tem a função de fiscalização, tem as funções de projeto, além do dever, né? O que mais que o cargo pode abrir as portas para melhorar a cidade de Franca ou a comunidade, como assim, só pelo espaço que abre? As possibilidades aumentam muito, né, Jamil? A gente, às vezes, não tem noção do que esse cargo pode trazer para a comunidade, para a cidade como um todo. É fundamental que, além da fiscalização, a gente esteja fiscalizando não só o trabalho do executivo, mas também o trabalho nas ruas, né? Por quê? A gente vê que muitos aproveitam esse período e vão naquele bairro X, naquele bairro Y. Prometem 1 milhão de coisas. Só que não acompanham as obras, não acompanham o que está sendo feito no bairro. Hoje, por exemplo, no Jardim Aeroporto 2, a gente tem uma falta de atividade cultural e de lazer esportiva muito grande, né? Então, assim, não é uma questão do vereador em si, mas se ele elabora junto à Câmara e junto aos demais um projeto, uma ideia de colocar as crianças, os familiares dentro das escolas no período noturno, né? Aos sábados e domingos com atividades esportivas. Só que também a gente precisa caminhar juntos, né? Não adianta somente perdão, não adianta somente ficar com essa questão de tipo assim, o meu o meu objetivo é fiscalizar e etc. o trabalho do executivo. Só que você tem que pensar que serão 4 anos de trabalho assim, exaustivos, incansáveis. Por quê? Você tem que se dedicar, se o dia tem 24 horas, você tem que se dedicar 30 horas por dia. Porque é muito importante. A gente consegue, de repente, se a gente se organiza, a gente muda essa energia, a gente muda esse momento da Câmara Municipal de Franca, que pouco fez até hoje pela cidade nesses últimos 4 anos. E como eu disse, muitos tentando a reeleição. O que será que move essas pessoas? Né? Por que a gente não renova? Por que a gente não se incentiva? Eu vou dar um exemplo, Jamil, só rapidinho. Esse ano foi um ano assim atípico nos Estados Unidos das eleições. Foi o ano onde teve o maior número de votantes. A gente viu a bagunça que é o sistema deles. Eu vi diversos comentaristas americanos falando que o sonho deles era um TSE lá nos Estados Unidos, né? Então, se a gente tem uma democracia direta, né, um voto popular direto aqui, por que nós não possamos nos unir para tentar renovar realmente, para tentar entender que precisa mudar aquela situação? Rafa, e uma coisa que me moveu muito, né, a fazer esses encontros, é porque normalmente, e eu me coloco, né, dentro do perfil da grande maioria, é que quando a gente elege alguém para o cargo que for, é como se a gente desse uma carta branca, né? E depois a gente não participa mais, nem com sugestões, nem com críticas, nem acompanhando. E com relação aos cargos de deputado, senador, presidente, é uma impotência muito grande, né? É uma distância, não que a gente não consegue, né? Mas é muito mais limitante. Então, quando é dentro da cidade, a gente consegue, né, ter uma presença maior, né? Então, assim, convite nosso para que a gente converse, né, sobre política com todos, né, que a gente está aqui hoje, é que a gente realmente não faça a política só em época de eleição, né? Então, que a gente participe mais. Por isso, né, que a gente está aqui hoje. A gente tem uma família, né, que é o Carlos, a Sandra, lá em Águas da Prata. Cara, o que essa família já fez aqui em Franca, depois eles mudaram para lá, continuam fazendo. Agora o filho deles também é candidato a vereador lá. Ou seja, nos colocar
né, como opções, né, de mudança ou de melhoria, né, às vezes não é tanto mudança, mas pode melhorar, mas também, né, de acompanhar, né, e já emendando aí, você falou um pouco do Jardim Aeroporto, mas eu queria que você falasse um pouco, de modo mais geral na cidade, né, quais são os problemas que você acredita que são mais graves? Jamil, eu acredito que seja fundamental nós todos refletirmos como tem sido a cidade nos últimos 4 anos. Né? Então, cada um vai ter seu olhar crítico, cada um vai ter sua ideia e o que imagina que seria o ideal para a mudança. Eu compreendo que é fundamental a gente ter um olhar com compaixão e dignidade para a pessoa em situação de rua. Olha nos últimos 4 anos o aumento do número de pessoas morando nas ruas. Né? O Grupo Homem Sua Vida desenvolve esse trabalho também e pode falar com propriedade mais do que eu nesse sentido. Porque nos últimos anos a gente pausou esse trabalho nosso lá. Mas olha a situação que a gente encontra hoje. A gente já teve aquela questão do abrigo de acolhimento noturno por um período lá no Champanhar. Foram 3 ou 4 meses, se eu não me engano. Tá? Eu preciso confirmar isso depois. Mas foram por 3 meses esse atendimento. Que veio uma verba, né, a partir da questão da pandemia, etc. Tá, ficaram uns 3 meses lá e depois. Né? A gente passa em frente ao Champanhar, a gente vê dezenas deles ali, sem condição de vida, sem condição digna alguma. Todos jogados ali, né? E, de certa forma, a política nossa hoje, ela é higienista. Porque teve um debate muito forte 4 anos atrás, que pouca gente lembra, que o atual prefeito levantou de tirar o Centro Pop da Hélio Palermo. Para onde quer colocar? Quer colocar fora, para que as pessoas não possam ver, para que as pessoas higienizem a cidade. Né? E essa política higienista de João Dória e de tantos outros é assustadora. É uma política que não pode acontecer. Né? A gente tem que dar dignidade e fortalecer os vínculos das pessoas com a comunidade, com o município como um todo. No trabalho meu hoje, como orientador social no Jardim Aeroporto 2, do Serviço de Convivência, fortalecimento de vínculos da Pastoral do Menor, eu observo um número assustador de evasão escolar. Assustador. Sabe? É uma coisa que é pouco falado e que tem que ser feita alguma coisa nesse sentido. Porque são muitos adolescentes, até crianças, saindo das escolas para ir trabalhar, saindo das escolas para ajudar a mãe em casa, sabe? Saindo das escolas porque teve a gravidez mais cedo, né? Com 14, 15 anos. E isso é chocante, a gente vê o tanto de criança e adolescente que não estão nas escolas nesse momento. Principalmente com a pandemia, vai ter um impacto muito grande para o retorno dessas crianças e desses adolescentes. Então, eu destaco também como algo que a gente precisa se preocupar muito, muito. E uma coisa a ser fiscalizada pelos vereadores, que também eu acredito que assim, poucos imaginam, mas que pode fazer isso um pouquinho a mais, que você comentou na pergunta anterior, fiscalizar as pessoas que estão como secretários. A gente viu nesses últimos 4 anos uma situação, assim, não sei, desesperadora, sabe? Vou dar um exemplo. A gente teve um secretário da Ação Social que não fez serviço social. Né? Bem como nas outras secretarias tiveram pessoas que nem da área eram. Como isso pode acontecer? Como que acontece um desmonte tão grande a esse ponto? Eu fiz estágio por 2 anos no Cadastro Único, ali na Secretaria de Ação Social, no Champanhar. Quando entrou esse outro governo, começaram os cargos que a gente fala, né? Os cargos comissionados, assim, absurdos. A gente via pipocando gente lá na Ação Social e no Cadastro Único, que não faziam nada o dia todo. E cadê os vereadores? Porque eu lembro certinho que no ano da eleição de 2016 teve um vereador, que eu não vou citar nome, que foi lá, porque ele já trabalhou na Ação Social, e cumprimentou as meninas, cumprimentou todo mundo, os estagiários. Ó, você está formando? Quando você formar, me procura, que eu te arrumo um serviço aqui. Eu ouvi isso. Estava do meu lado. A pessoa está indo para o 3º ou 4º mandato de vereador. Então, assim, é uma coisa que é aviltante, ela é chocante. E se a gente não mudar, se a gente não ocupar esses espaços com renovação, a gente não vai sair dessa situação nunca. A gente vai ficar secando gelo pro resto da vida. E a gente não quer isso. Né? A gente quer fiscalizar esses trabalhos feitos pela prefeitura. Não importa
se é o prefeito a ser eleito vai ser do partido que a gente tem a coligação, se é o outro, se é de esquerda, se é de direita, se é do centro, não importa. A fiscalização ela não pode parar e ela tem que ser uma prioridade para um vereador. Rafael, um outro assunto que eu queria abordar aqui, eu sei que hoje o tempo é pequeno, né, e foi apenas um início, né, de trabalho que a gente quer fazer, né? Tem uma frase que fala que futebol, política e religião não se discute, e eu acredito que se discute sim. Eu acho que os três, quando têm respeito, né, quando eu não quero que o outro aceite a minha opinião, ou que eu não coloque a minha opinião de forma ofensiva, eu acredito que todas, né, o futebol mais em tom de brincadeira, de descontração, mas os outros dois são muito importantes sim, né? Então, por isso que a gente está trazendo esse tema aqui. E eu queria trazer um tema um pouco fora, né, dos assuntos, porque Franca já teve, e outras cidades já têm experiência de mais de 20 anos de orçamento participativo, que são experiências que dão mais voz ao povo, né? Uma coisa que pouco acontece depois que a pessoa é eleita, ela vai até a pessoa pedir voto, mas dificilmente vai depois para ouvir as suas necessidades, né? Eu queria saber, mesmo que não seja uma coisa tão fácil de ser implementada, eu queria mais saber a sua opinião, se é uma coisa possível, como que você vê a questão de dar não só voz, mas decisão em que parte da verba seja decidida pela população para onde que vai. A partir do orçamento participativo, né? É uma coisa que é fundamental que a gente possa ter um olhar diferente para essa questão. Se a gente se organiza, se mobiliza para que cada bairro, cada comunidade, cada habitante daquele bairro possa manifestar sua opinião, manifestar seu interesse em cima de algum assunto vinculado ao destino da verba daquele lugar, seria fantástico. Né? Então, algumas pesquisas que eu fiz, que eu dei uma olhada, a cidade de Porto Alegre faz 30 anos que existe esse orçamento participativo. Né? A cidade de Belo Horizonte foi implantada recente também. E eu vi diversos depoimentos de pessoas das comunidades, dos bairros mais carentes, falando sobre a importância disso, que as pessoas se sentem parte dessa construção coletiva. E eu destaco mais ainda, será que se a gente implementar esse orçamento em Franca, nós não iríamos conseguir uma participação popular, não só naquelas votações, mas, de repente, despertar líderes nessas comunidades, nesses bairros, para que possam ocupar esses espaços públicos, como a candidatura à vereança, à prefeitura no futuro e aos outros cargos. Né? Então, se o prefeito ou a prefeita não tiver medo, é fundamental fazer isso. Porque as pessoas para que as pessoas possam acompanhar o que está sendo feito, qual que é o destino daquele dinheiro. Né? Porque é muito simples. A gente vê hoje a prefeitura gastando milhões de reais com publicidade e propaganda. Eu duvido que se tivesse esse orçamento participativo, isso iria acontecer. Sabe? Não iria reformar. Vou dar o exemplo do CRASUL, que é próximo à minha área de trabalho ali. Duvido que se tivesse esse orçamento participativo, os trabalhadores do bairro, além dos habitantes, não queriam dar uma melhorada no CRASUL. Não queriam que desse uma renovada, né? Que seja construir uma área diferente, ali próximo, porque não é simplesmente ir lá, construir a academia ao ar livre e abandonar ela. Não é simplesmente ir lá, construir uma pracinha, colocar uns bancos e abandonar ela. Não é, a população está cansada disso. Então, esse orçamento participativo vem para contribuir demais com aquilo que eu destaquei lá no começo da minha fala, com a democracia. Ô, Rafa, nós temos poucos minutos aqui, mas foi uma experiência muito legal. Eu quero fazer um bate-bola rápido, mas tem que responder também com uma ou duas palavras. Ixi, vamos lá, então. Combinado? Em Franca falta?
Participação popular. O melhor de Franca é? As pessoas. Uma referência de político. Uma pessoa. Pode ser dois? Pode. Marcelo Freixo e Euripides Barçanufo. Um sonho pessoal. Não vi mais desigualdade. Hã? Oi, perdão, não vi. Não, pode falar. Que não exista desigualdade. Que, assim como a pastoral do menor diz, Dom Luciano diz, que a pastoral do menor não vai precisar mais existir enquanto tiver um adolescente e uma criança sofrendo violação de direitos. Então, o meu sonho é exatamente esse. Não existir mais ninguém sendo violado em seus direitos. É que eu ia perguntar um sonho coletivo também, você falou mais um sonho coletivo, mas e um sonho pessoal? Você me pegou. É uma desigualdade. Também? Garantir direito para todos e todas. Mudar essa realidade que a gente vive. Porque não tem como eu ter um sonho individual, meu sonho pessoal, enquanto a gente está vendo tantas pessoas nas ruas, enquanto a gente está vendo tantas pessoas com deficiência sem professores de apoio, sabe? Não tem como, na minha opinião. E apesar de você ser novo, um dia você também vai partir, né? Então a gente deixa marcas aqui. O que você quer que escreve na sua lápide que represente as marcas que você deixou aqui? Nossa. Eu colocaria assim, ó, fui contrariado, alguma coisa assim, mas pensa uma aí. Eu trago uma frase do Homicida, então. Já que você pegou de desprevenido aqui. Não é exatamente assim, tá? Eu vou adaptar ela aqui do jeito que eu lembro. Saudade, às vezes, não é só do que a gente viveu, mas do que a gente poderia ter vivido. Rafael por Rafael. Cara, luta, batalha, continuar, não sei, um ser humano feliz, um ser humano realizado e com muita gratidão por ser um ser privilegiado. Rafa, muito obrigado. Eu te peço que assim que você sair, depois que a gente terminar com a Roberta, você poderia responder, né, aqueles comentários. Tem alguns que são apenas comentário, tem algumas perguntas, porque não daria tempo da gente falar aqui hoje, não que não são importantes, né, mas a gente pede desculpa por não ter tempo, mas que você e a Roberta, ao final, respondam e façam os comentários que vocês acharem importantes e necessários. Combinado? Combinado. Muito obrigado pelo espaço. Saúde, boa sorte. Espero vê-lo, bem como a Roberta, na Câmara. Até breve. Boa sorte para a Roberta também. Tamo junto, gente. Fica com Deus. Até mais. Roberta, o seu som está desligado. Boa noite. Tudo bem, Jamil? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tá sumida, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Jamil, esse último mês foi um mês bem atípico da minha vida, né? Meu pai ficou doente no mês de outubro, a doença apareceu muito rápido, ele perdeu alguns quilos no mês de setembro, e a gente levou ele ao hospital no dia 7 de outubro, pela primeira vez. E ele apresentou os exames de sangue muito ruins, e aí o médico já detectou que ele tinha um problema de medula óssea, e a partir daí, até o dia 29 de outubro, que foi o dia que ele desencarnou, eu estive com ele internado 4 vezes.
A primeira internação foi no dia 9 de outubro, ele faleceu no dia 29. Então, em 20 dias, nós internamos 4 vezes. E eu fiquei com ele direto, né? E graças a Deus que eu fiquei com ele direto, porque hoje eu tenho o coração bem tranquilo, bem em paz para seguir em frente, né? Com isso, minha campanha ficou um pouquinho parada e eu sumi um pouquinho, né? Porque não tem jeito. Não, mas eu falei um sumido aí também, porque nós estamos em pandemia, né? É bom que esteja sumido. Roberta, a gente vai levar o roteiro muito parecido. Uhum. Eu estou muito feliz de ter trazido o Rafael e você, porque nós estamos na mesma caminhada, nós estamos juntos, porque tem muito que se construir, né? Eu estou me sentindo muito omisso, eu quero estar mais presente nessa questão, mesmo não sendo candidato, mas eu acredito que a gente tem que mudar o micro para depois mudar o macro, né? Antes da fala do Rafael, porque deve ter chegado pessoas aqui depois, né? Eu vou só dar uma resumida aí, que a gente trouxe temas importantíssimos aqui, racismo, homofobia, violência contra a mulher, mas eu acredito que, né, esse aspecto também a gente precisa tratar. É um aspecto que diz respeito a todos nós, em especial com aqueles que não têm direitos respeitados, com aqueles que vivem num ponto da desigualdade muito dolorido, né? Então, eu falei disso no início, da importância da nossa participação, no caso nosso aí, os 3 como espíritas, que o nosso movimento mostre mais aí a proposta que tem de igualdade social, né? As cartas recentes de Kardec aí fala diretamente dessa questão, né? Então, vamos começar aí da primeira, o que te levou, né, a falar assim, não, eu vou entrar nessa luta aí porque vale a pena. Jamil, você me conhece faz muitos anos, né? Você sabe que eu sou uma pessoa indignada. Eu acho que tem uma palavra que me define, é a indignação. Mas eu não sou uma pessoa indignada que fico parada. Geralmente, a minha indignação, e ultimamente isso tem acontecido com mais força, porque eu acho que vem com a idade, né? Eu acho que a gente vai ficando mais maduro e o amadurecimento traz essa força da ação. Eu já tinha muito a força da ação e o amadurecimento eu acho que traz mais, né? Então, a minha indignação, ela vem sempre com a força da ação. Eu tenho uma grande facilidade de me mover, de me relacionar, de me comunicar, de estar em vários grupos ao mesmo tempo e circular por eles, né? Então, eu acho que isso me traz essa facilidade também de fazer acontecer. Então, a minha indignação acaba me trazendo para alguns grupos, né, de mobilização, de movimentação e de ajuda. Eu falo que são grupos políticos apartidários, porque a gente, mesmo os grupos que se encontram a partir do espiritismo, a partir de uma religião, mas que são grupos que passam a trabalhar no terceiro setor, ajudando as pessoas, acabam sendo grupos políticos, né? Sem partido, é claro, mas eles trabalham politicamente, né? Diretamente com cidadania, por exemplo, com a democracia, né? Então, esses grupos me deram muita força também para esse momento. Eu acho também, Jamil, que eu acho que tem um momento lá no ano passado, né, que teve um despertar, eu acho que quando eu recebi o convite, e teve um despertar que falou, eu sempre quis isso. A partir do convite veio uma reflexão. Eu sempre quis isso. A gente conversa faz muito tempo, né, Jamil, sobre participação política. E você sabe, eu sempre quis, mas nunca fui atrás. Nunca fui coligada de nenhum partido, nunca participei diretamente desse lado. Já fiz política do outro lado, que era com publicidade, propaganda, mas nunca participei ativamente, democraticamente, assim, né, de política. E aí, quando me veio o convite o ano passado, e foi a Flávia Lancho que me convidou, eu acho que veio aquela intuição também de que está na hora. Você sempre quis e está na hora. E mesmo assim, Jamil, eu achei que eu não estava pronta.
que eu não estava preparada, né? E quando eu devolvi para a Flávia e para mais uma pessoa que estava junto na hora do convite, que é o Jorgito Donadelli, eu devolvi para eles, olha, eu acho que eu não estou preparada. O Jorgito me falou duas coisas. Primeiro, se prepara no caminho. E depois, você acha que você está menos preparada do que as pessoas que estão lá na Câmara hoje? Aí você animou. E aí eu falei, olha, menos preparada não, né? De jeito nenhum. Mas eu me cobro mais do que essas pessoas. É isso, né? Mas aí isso me despertou também, e aí o que eu fiz? Eu fui fazer um curso de política. Eu procurei o Renova BR, a Flávia já tinha feito, né? E ela falou, vai, que é muito bacana. Eu procurei, é uma escola de democracia, né? E política, e acho que todo mundo tinha que fazer para entender um pouco mais, porque não é um curso que forma político, não é isso. É um curso que ensina um pouco mais sobre o que é ser cidadão, né? Sobre o que é democracia e cidadania. Na verdade, é isso, né? Então, foi muito bom, muito bom. E aí isso me deu a certeza de que era isso que eu queria, né? O curso me trouxe essa certeza. Roberta, eu sempre fui apaixonado pelo tema, né? Por diversas vezes pensei em me candidatar, mas uma coisa que eu sempre achei também é que lógico que tem pessoas que veem e sentem de forma diferente, né? Mas eu sempre achei um cargo muito solitário, né? E para as próximas eu vou pensar muito naquela candidatura compartilhada, porque aí você tem coletiva. Tem um ex-aluno meu, ele está lá em Alto Paraíso. Então, eles estão em 4 pessoas que já tinham um trabalho fantástico com a comunidade, 2 homens e 2 mulheres, porque aí você tem apoio, né? Você tem mais força. E dentro do que você falou aí, né, no começo, que para mim é fundamental, quando a gente não toma partido, a gente já escolheu o lado do opressor, do explorador, né? Então, o silêncio é uma opção, e a pior opção, né? É o silêncio dos bons, né, Jamil? Oi? É o silêncio dos bons. Né? Eu acho que... acho que tem uma frase, assim, eu não me lembro o que é, mas é o silêncio, o pior silêncio é o silêncio dos bons. O pior não é a ação dos maus, é o silêncio dos bons vendo, né, o que está acontecendo. Roberta, e me fala então aí, né, o que você, tanto anteriormente quanto nesses últimos tempos, o que você tem feito, né, pela comunidade, né? O que eu falei no início lá com o Rafael é que às vezes eu vejo muitas pessoas que querem mudar só quando aparece uma eleição, né? Mas o que já é feito pela comunidade? Jamil, eu faço, como o Rafael, eu também comecei a fazer trabalho voluntário aos 15 anos. Aos 15 anos eu comecei a trabalhar numa fábrica de sapato, que era o Calçados Guaraldo, que era a fábrica do meu avô. E eu fui trabalhar no departamento pessoal. Eu fui ajudar a pessoa que fazia a admissão dos funcionários. Então, eu preenchia ficha de funcionário. Então, isso começou a me colocar em contato com uma realidade nua e crua das pessoas. Das pessoas que tinham dificuldade, estavam lá procurando emprego e não tinham trabalho, né? Então, eu falo que essa foi divisor de águas na minha vida. Porque me despertou, eu acho que eu já tinha esse olhar, né, para o outro, de empatia e de tentar ajudar as pessoas. Mas ali me colocou muito próximo, muito nova também, de uma realidade muito dura. Uma realidade que eu não conhecia, ou que eu pouco conhecia, que eu não tinha muito contato. Então, isso me despertou muito cedo para o valor do ajudar o próximo, de ter empatia, sabe? De se colocar no lugar do outro, né? De calçar o sapato do outro e tentar sentir a dor que ele sente. E a partir daí eu comecei a me envolver com vários grupos, eu já fiz várias coisas. Ultimamente, faz 4 anos que eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, muito ativamente. No Grupo Mulheres do Brasil, eu fui líder do Comitê de Trânsito. Para quem não sabe, o trânsito da nossa cidade é um dos piores do estado de São Paulo.
Até 2019, nós éramos a segunda cidade que mais matava no trânsito no estado de São Paulo. É chocante isso, e pouquíssimas pessoas sabem, né? Então, no Grupo Mulheres do Brasil, eu participei desse comitê e participo hoje, na pandemia, o grupo criou não é um comitê, mas é um projeto de ação para a pandemia que chama Corrente do Bem, que era a distribuição de cesta básica. O grupo ainda está fazendo isso, eu estou afastada porque eu estou candidata, e candidata não pode se envolver com distribuição de nada, né? Mas o grupo continua fazendo. Distribuição de cestas básicas, nós escolhemos um bairro, que é o Ipanema e aquela região, porque nós temos uma líder comunitária lá no bairro, que é líder no Grupo Mulheres do Brasil também, que já fazia esse tipo de trabalho, então ela conhecia muito a região, e aí nós começamos a atuar ali. Com esse trabalho veio também o Desapegos do Bem, porque nas visitas que a gente fazia, a gente começou a perceber que as pessoas tinham muito pouco dentro de casa, não era só a comida. Então, a primeira vez que isso despertou na gente, em mim e na Sandra, a Sandra também é candidata, inclusive, que isso foi despertado na gente, a gente viu 2 crianças dormindo no chão, não tinha nem colchão. E aí eu falei, Sandra, não tem cabimento isso, vamos colocar no grupo, né? Porque a gente tem grupos de WhatsApp. Vamos colocar no grupo que nós estamos precisando de doação. Eu tenho certeza que vai aparecer muita doação, porque tem muita gente que tem um negócio parado lá e aquilo ali passa a fazer paisagem, fazer parte da paisagem da sua casa, e que você nem lembra mais. Eu vou usar, não usa, e está lá parado. E como na pandemia as pessoas ficaram muito mais aptas, né? Parece que mais abertas a ajudar o outro, eu acho. As pessoas foram... a pandemia ela expôs muito mais a diferença social, né? A desigualdade social que a gente tem. Então, eu acho que as pessoas ficaram mais empáticas e passaram a ajudar mais. Então, aí a gente fez isso, criou mais um projeto dentro do Grupo Mulheres do Brasil, que foi o Desapego do Bem, que anda junto com a Corrente do Bem, para conseguir doação de qualquer coisa. Pode ser uma toalha de banho, um prato, um copo, um colchão, um guarda-roupa, uma televisão, uma geladeira. E a gente já conseguiu várias coisas, né, disso. Até uma história super bacana que aconteceu, Jamil. Sabe a Imalda, moradora de rua? Sabe a Imalda? Já ouvi falar, já vi fotos, matérias. A Imalda, ela, o companheiro e mais um amigo deles ali resolveram sair da rua e conseguiram alugar uma casa. E nós, do Desapegos do Bem, conseguimos o fogão, uma mesa e uma cama de casal para ela. Uma cama box. Você está sem som. E aí, Jamil, você vê assim o negócio acontecendo junto, um projeto junto. O morador de rua conseguiu sair da rua e a gente conseguiu ajudá-lo, né? Então, esses são os projetos mais recentes da minha vida, que são do Mulheres do Brasil. Também com o Grupo Ame Sua Vida, a gente parou por causa da pandemia, as visitas uma vez por semana aos moradores de rua, né? Antes disso, eu fiz parte da ONG Franca Viva. É bom falar também. Eu fiz parte por bastante tempo da ONG Franca Viva, que é uma ONG muito bacana, que fez, inclusive, a reforma da praça Nossa Senhora Aparecida. Em 2002, mais ou menos, foi a reforma, eu fazia parte da ONG. Eu perguntei, não só para conhecer um pouco mais, né, dos históricos seu e do Rafael, né, que já trabalham pela comunidade, mas também porque tem pessoas que, às vezes, querem colaborar em alguma das áreas, né? Então, conhecendo você, o Rafael, a gente está sempre falando aqui do trabalho do Ame Sua Vida, e depois que a gente começou a falar, mais pessoas começaram a colaborar com a gente também. Então, além de participar, né, sugestões, né? Tem o Rogério, que está aqui com a gente nessa noite. Ele falou assim, poxa, eu tenho um sonho de melhorar as bibliotecas das escolas de Franca. Ele é bibliotecário, né? Foi assim, caramba, né? Vamos atrás de um vereador depois, mas se não tiver a ajuda de vereador, vamos atrás disso, não precisa ter. Você sabe, Jamil, que eu, assim, um problema na minha mão, geralmente eu dou um jeitinho, eu quero ajudar. Como vereadora, eu não sei exatamente como a gente poderia fazer.
Mas eu Mas sou... abre portas. Isso, e eu estou sempre aberta, Jamil, para estudar a melhor forma de fazer. Então, vou te contar uma coisa que aconteceu essa semana. Com a história do meu pai, né, eu fiquei muito em hospital e eu vi de perto o trabalho dos profissionais de saúde, né? Os técnicos de enfermagem, principalmente, que têm um trabalho árduo, eles são maravilhosos, um atendimento especial. Eles tratam os pacientes como se fossem da própria família e são super pouco... eles são mal remunerados, é bem complicado, sabe? Tem uma carga horária de trabalho desumana, porque eles trabalham 44 horas semanais. Aí a gente foi, ontem, a gente fez uma reunião com o pessoal de saúde, né? Eu tenho uma apoiadora que trabalha na saúde e ela me chamou para participar de uma reunião com essas pessoas para me apresentar, né? Foi super bacana a participação de um monte principalmente mulheres, as mulheres são mais interessadas que os homens nessa hora, né? A participação de bastante mulheres, e lá, uma das meninas que atendeu meu pai no hospital nesse período, me procurou, a semana passada, me pedindo uma ajuda com relação a essas dificuldades que os profissionais de saúde enfrentam, né? Eu falei, Michele, eu não sei como eu posso te ajudar, mas eu já vou atrás para te dar uma resposta, para tentar fazer alguma coisa. E ontem, na reunião, Jamil, uma das pessoas que estavam lá é enfermeira e colocou as dificuldades para a gente. Uma das grandes dificuldades, e que elas querem mudar, é a carga horária para 30 horas semanais, né? Porque 44 horas semanais é desumano para um profissional que trabalha com o que eles trabalham. Se a gente for pensar, Jamil, um atendente de telemarketing trabalha 6 horas por dia. Ele não pode trabalhar mais do que isso. Me explica como que um profissional de saúde, um técnico de enfermagem pode trabalhar 8 horas por dia. Entende? Então, tem muita coisa que pode ser melhorada. E aí a gente descobriu nessa reunião, por exemplo, que tem cidades da região, porque essa é uma norma federal, né? E está correndo faz muito tempo um projeto de diminuição de carga horária. Só que no federal não sai. Mas tem município que conseguiu fazer dentro do município, né? Então, como é que esses municípios fizeram? Qual é o caminho? Então, eu já me comprometi a estudar qual é o caminho. Uma das pessoas que estava lá vai me ajudar, né? Porque ela conhece mais do que eu, ela é da saúde, eu não. Vai me ajudar para que a gente possa tentar colocar isso como pauta na Câmara, colocar isso como pauta na Prefeitura. Né? Esses profissionais merecem isso. Então, acho que esse é um papel importantíssimo do vereador. É escutar a população e, a partir daí, da sua indignação, transformar isso em ação, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante. E tem mais, porque já estava dentro aqui da sequência, né? Você já falou um pouquinho, e tem mais outras questões que você acredita que, além da função, né, que é o cargo, né? O que mais, né, de portas abertas que você fala assim, não, eu vou me dedicar porque eu sei que nós vamos conseguir mais benefícios para a comunidade. Jamil, eu não sei te falar exatamente no que, né? Eu tenho uma proposta que eu acho que vem um pouco nesse caminho aí, né? Que é do gabinete itinerante. Faz parte do papel do vereador, que é um dos grandes papéis, além de fiscalizar, que é essencial, né? Representar. Eu represento uma população. Eu represento quem vota em mim e quem não vota em mim. Não interessa, não é isso? Por isso que eu falo que a participação das pessoas na política ela é importante, fora do período eleitoral. Entender democracia e cidadania, conhecer isso é importante, porque essa participação leva as pessoas a escolherem um representante melhor. E eu vou representar essas pessoas, né? Então, qual que é a minha ideia? É ter o gabinete itinerante, que eu vejo funcionando em alguns lugares. O Renova BR me trouxe, Jamil, uma possibilidade de conhecer muita coisa bacana acontecendo no país afora. Né? Eles trazem muitos bons exemplos de bons políticos fazendo boas coisas. Então, a gente tem muita coisa boa acontecendo, não é só coisa ruim. Eu acredito que é muito mais coisa boa do que coisa ruim, mas ainda se vende mais coisa ruim, né?
Então, o gabinete itinerante é uma delas. Como? A cada semana, eu ainda não sei se eu vou conseguir a cada semana, ou se no começo vai dar, eu não entendo direito os trâmites, como é que é na Câmara. Porque a gente fala, vereador vai uma vez. Ele vai uma vez na reunião, na terça-feira, mas ele não trabalha só uma vez por semana, né? Ele trabalha mais, porque ele tem que escutar, ele tem que fazer projeto, tem um monte de coisa acontecendo. Então, eu quero ver se uma vez por semana, ou, assim, se não for uma vez por semana, vai ser a cada 15 dias, eu estarei em um bairro diferente, conversando com as pessoas. Eu ainda não sei se num centro comunitário, né, como é que vai ser essa relação, ou se numa praça principal, né, do bairro. E o que eu vou fazer? Escutar as pessoas para levar as necessidades. Eu acho que isso aí é um papel super importante, estar com as pessoas, sempre, não só agora. Porque já é o que eu fazia também, né, Jamil? A gente já escuta um pouco. Quando a gente está no trabalho voluntário, independente de onde a gente está, a gente já escuta um pouco. Mas eu quero sistematizar isso. Isso vai ser a cada semana ou a cada 15 dias. Eu vou estar num bairro diferente, eu vou ter um cronograma para que as pessoas possam acompanhar, nas redes sociais, inclusive, aonde eu vou estar. Em que bairro eu vou estar a próxima semana? Eu vou estar no bairro tal, no dia tal, no horário tal. Vem me encontrar. A minha ideia também é usar um megafone no dia para chamar as pessoas, para ser diferente e chamar as pessoas, sabe? Eu acho que o megafone, ele te dá aquela... eu acho que as pessoas vão querer saber Proximidade. quem é essa doida que Proximidade. está aí, né, com o megafone, chamando a gente para participar de alguma coisa. Eu acho que vai ser bacana. E há muito tempo teve um amigo nosso que deu uma dica que eu acho que é interessante, né, para você, para o Rafael, é que tem alguns serviços, você tem que ouvir a comunidade de madrugada. Se você quiser saber como é que está o sistema de saúde, o atendimento, por exemplo, é a hora que uma pessoa passa mal, que onde o desespero dela, ela tem que ter um bom atendimento, né? Então, tem algumas coisas que são muito específicas, né? E certamente passa pelo ouvir, né? Não dá para a gente ter respostas daquilo que a gente não vive. Roberta, e a questão do orçamento participativo? Você acha que, além de ouvir a comunidade definir também as verbas é um bom caminho? O que você pensa? Jamil, eu sempre falo, né, que eu estudei, fiz Renova durante 6 meses, foi super bom, mas você estuda um pouco e aquilo te traz outras dúvidas, outras reflexões, né? Quando você começa a estudar, você aprofunda numa coisa e aí outras reflexões e outras dúvidas vêm também, né? Eu fico pensando hoje, Jamil, nesse tempo de pré-campanha, eu estou em pré-campanha desde março, tá? Nesse tempo de pré-campanha, nesse tempo de campanha, muitas pessoas eu ouvi, inclusive por causa do próprio trabalho no Mulheres do Brasil. Eu acho que tem um lado muito democrático, e eu acho a democracia fantástica, maravilhosa, dá voz para as pessoas, para que elas possam entender, né, o poder que elas têm, né, e a responsabilidade também. E é nesse ponto que eu quero chegar. Eu não sei se essas pessoas têm um conhecimento para opinar numa questão tão séria quanto é o planejamento. Porque vocês estavam falando de acompanhamento, né? Acompanhamento do uso da verba pública dá para fazer, né? Só que, vamos falar, nós estamos saindo de uma pandemia. Você já pensou o que vai ser, independente se for a Flávia, do prefeito ou da prefeita, que assumir, depois de 4 anos, que nós sabemos como foram esses 4 anos, pós-pandemia, como é que vai ser esse primeiro ano? Um primeiro ano dificílimo. E aí vamos falar que a gente vai entregar essa responsabilidade de participar de um orçamento. Uma população que ainda, Jamil, não tem um conhecimento, assim, eu fico meio em dúvida, sabe? Porque como seria? Eu não sei, eu preciso estudar, não sei de verdade. Eu acho maravilhoso essa opção. Eu vi que em alguns lugares tem, né? Existe, é muito bacana, mas eu acho que a gente precisava saber um pouquinho mais. Paralelo a isso, eu tenho um grande sonho,
Você perguntou de sonho lá, né? Eu Uhum. aproveitei, mas eu tenho um grande sonho pessoal, que é fazer uma escola de política e cidadania, ligado à Câmara. É a Câmara promover educação cidadã para a formação de jovens líderes, entendeu? Então, assim, por exemplo, você lembra do prefeito Mirim, que a gente tinha nas escolas? Olha que projeto simples, fácil de se colocar em prática e que desperta nas crianças o interesse pela política. Desperta nas famílias o interesse pela política e um pouquinho do conhecimento. Até isso foi nos tirado lá atrás. Então a gente foi muito afastado da política. E a política é boa. A política é ótima. Sem ela não entra água na casa da gente. Sem ela não tem uma calçada, não tem um asfalto. Então a gente não consegue perceber que a política ela está entranhada na vida da gente em tudo. Então, a gente precisa se envolver, sim. Política é um assunto que precisa ser discutido, não partidário. Nós não vamos discutir partidarismo, mas a política precisa ser falada, precisa ser conversada. As pessoas precisam se interessar por isso. Então, eu tenho um grande sonho que é promover essa educação política, né? Bom, vamos bate-bola rápido agora, tá bom? Vamos lá. Em Franca, falta? Em Franca, falta... Quem, Jamil? Se for uma coisa física mesmo, falta um investimento, por exemplo, para o problema dos córregos. Falta, né? Falta um olhar para isso. O melhor de Franca é É a população, com certeza, né? Um povo super mineiro, né? Eu falo que Franca é a cidade mais mineira do estado de São Paulo. Eu viajo muito vendendo sapato, né? Franca é a cidade mais mineira do estado de São Paulo, eu não tenho dúvida. A gente tem um jeitinho muito caloroso de ser, que é o jeitinho do mineiro. E muito desconfiado também. A gente tem esse jeitinho desconfiado do mineiro, né? Então, eu acho que Franca, o que tem de melhor é a gente mesmo. político de referência. Olha, Jamil, eu acho que nos últimos tempos aí, quem a gente teve... Eu gosto muito do seu Ari Balieiro, que é pai da Bel. Eu convivi muito tempo com ele. Ele fez várias coisas bacanas, né? Então é um político que eu respeito muito, gosto muito dele. E em nível federal, eu gosto muito do Fernando Henrique Cardoso. É uma pessoa que eu respeito muito. Eu fiz essa pergunta porque eu também queria falar o meu. Então, diga. E eu tive uma felicidade de conhecer pessoalmente o Pepe José Mujica, ex-presidente do Uruguai. É assim, é a humildade, o desapego, o sentimento coletivo. Também, viu? Lógico que tem muitos brasileiros, mas eu ia falar muitos aqui, mas para mim é uma pessoa exemplar também. Eu quis falar uma pessoa mais próxima, Jamil, porque a política também, só uma coisinha, a gente precisa entender que a política mais próxima, mais importante da gente é a política municipal. Porque é ela que interfere diretamente nos problemas da vida da gente no dia a dia. É aqui que eu tenho acesso ao meu representante direto. É aqui. Porque você estava falando, né? A hora que eu entrei, você estava falando da dificuldade dos deputados, de se chegar aos deputados federais e estaduais. Porque essa política, ela não é a nossa política do dia a dia. Ela não é a política do asfalto, da água, ela não é da luz do poste que queima na praça. Né? Ela não é essa política da zeladoria pública. Ela é uma política que está mais afastada da gente. Então, a gente precisa começar aqui. Por isso que nós estamos aqui hoje. É isso aí. E na sua lápide, o que vai escrito para representar a sua história? Eu procurei, né, uma frase. Você levou vantagem. Eu levei vantagem. Eu procurei uma frase do nosso amado Chico Xavier, que tem muito a ver comigo. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Eu acho que se a gente for cada dia melhor e fizer cada dia o melhor da gente, o melhor que a gente pode, o mundo vai ser outro.
Maravilha. Roberta, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigada a você, Jamil. Eu trouxe 2 aqui, que era o que foi possível, mais para que as pessoas vejam a importância de conhecer os candidatos, mas tem muitas outras pessoas Tem. que vão representar também, né? Muito só bem. a gente ver pessoas que já têm histórico de lutas, né? Não só para si, mas também para a comunidade, né? E com todo respeito a todas as outras doutrinas religiosas, mas o grupo Ame Sua Vida é um grupo com vínculo espírita, atendemos todos com o mesmo carinho, né? Então a gente quis dar espaço, porque outros meios de comunicação dão espaços também, né, para os seus adeptos, tá certo? Um beijo. Foi bacana essa ideia de trazer nós 2 que fazemos parte do grupo, né, Jamil? Então, primeiro a gente, né? Depois, e não dá para atender todo mundo mesmo, né? E depois você olha lá os comentários, né? As perguntas, né? Eu acho que a gente não teria tempo, pessoal. A gente respeita muito, tanto que todas as outras reuniões nossas, a gente lê, faz as perguntas, mas hoje não seria possível por causa do tempo. Roberto, obrigado. Muito feliz de ter participado. Tamo junto. Espero que vocês 2 cheguem lá e realmente cumpram aí esse projeto que vocês estão elaborando. Eu espero que a gente esteja junto nesses próximos 4 anos, eu como vereadora, o Rafa como vereador, e que a gente possa fazer muito mais, ampliar a nossa capacidade de ação, que eu acho que isso que é o principal que a política traz para a gente. Perfeito. Pra gente já faz. Mais um espaço. Isso. Então, amplia a nossa capacidade. E não vai embora não, que daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouquinho, tá? Tá bom. Pessoal, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Esperem só mais um pouquinho aí, que daqui a pouquinho a nossa querida Arlete Breda retorna para a gente encerrar também com a música, né? E a gente agradece muito a participação de todos. Recebam, né, o nosso carinho, o nosso abraço, todos do grupo Ame Sua Vida, lá do Jardim Aeroporto, os que moram lá, os que vão até lá nas nossas reuniões de domingo, aos outros moradores de Franca, de Sertãozinho, Águas da Prata, Passos, João Pessoa, Sorocaba, Jericoara, Pedregulho, Claraval, Malta, Portugal, e se houve alguém que está com a gente aqui e não colocou a cidade, esteja recebendo aí o nosso carinho, o nosso abraço. Semana que vem, nós vamos ter o Marcos Faleiros, né, que vai estar declamando poesias e contando causos, né, do Chico, né? Então, certamente mais um encontro fraterno e que vai trazer lições, vai trazer reflexões para nós, tá bom? Uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe, e a Arlete está de volta. Arlete, agora é com você, querida. Vamos lá? Vamos animar um pouquinho, né, Jamil? Vamos lá. Espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem um espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber
espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Obrigado, Arlete. Beijo a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada e boa noite a todos. Olha lá, o Sr. Carlos está ali também. Ei, um João. abração. João Carlos. para a Câmara de Águas da Prata. Como que ela chama? A esposa dele, a Sandra. Um beijão para nossa amiga. Com Deus. Até breve, Tchau. pessoal. Com Deus.